Oi, Luz, eu sou a Jennifer. Hoje vamos falar sobre o primeiro filme de Tinkerbell. Tinkerbell começa com a Tink, né? Ela nascendo e, e conforme os primeiros passos dela, ela vai aprendendo sobre ela, sobre o lugar onde ela vive agora e sobre o propósito dela, o que ela nasceu para fazer. E no começo do filme ela nasceu, né? E aquilo que ela não queria, ela acabou sendo o propósito dela. Que ela viu a água, foi tentar colocar a mão debaixo para testar e ver o que ela nasceu para fazer. E aquele que ela achou menos interessante, ela pulou, mas foi aquele que ela escolheu. E no primeiro momento, ela tipo, não renegou aquilo. Ela só viu todas as outras fadas fazendo coisas diferentes e ela viu aquilo como uma coisa boa também. Ela não achou que tipo, só porque ela não escolheu, ela não achou que ela deveria fazer interessante, que ela não gostou. E ela gostou, ela viu os outros e viu aquele e falou, uai, me escolheu, então tá bom. Mas as pessoas em volta dela fez com que ela sentisse que não era importante o trabalho, que ela sentisse que não tinha tanto valor o que escolheram para ela fazer, quer dizer, o destino né? Tipo, a Vidia. A Vidia, ela falou que não era que o trabalho dela não é importante quanto o dela. Que era fazer redemoinho, e que é o menos importante, eu acho. Que eu acho que ela só faz isso. O coisa relacionada ao vento, né? Mas a Tinkerbell, por que eu também não posso ser importante? Ela até falou. A sua o que você faz é importante, igual o meu também é importante. E ela fazia isso, só que as pessoas em volta dela fez com que ela sentisse que o que ela foi destinada a fazer não era importante, ou seja, ela não era importante. E ela, depois disso, ela passou a querer não ter esse destino, ela passou a querer não fazer aquilo que estava destinado para ela fazer. É claro também que ela queria ir também lá pro. Não lembro o lugar. Mas pra cidade onde eles iam lá pra a primavera chegar. E ela queria ir. E ela achava que ela poderia ir. Assim como todas as fadas. Mas ninguém ensinou pra ela que. Porque a Rainha Clarion, ela deu boas-vindas e falou: agora você vai escolher o seu dom. E depois deixou ela lá. Porque até então ninguém tinha questionado, ninguém então tinha pensado em explorar além do que você foi escolhido. Mas ela pensou em tipo, vou explorar todos os lugares. E não só aquele lugar onde onde o destino me colocou. E aí, conforme ela foi vendo e entendendo que ela, como uma fada que constrói, que ajuda e que arruma as coisas que as pessoas bagunçam, ela, ela percebeu que ela não pode ir para aquele lugar que estava falando. E sim as quatro importantes que era a da água, a que plantava,
do sol, né? E a dos animais. E ela achou que ficou um pouquinho, sentiu injustiçada, porque ela também queria ir. Por que não podia ir? Ela, e não só desse jeito, que meio que fizeram com que ela não tratasse de jeito importante o trabalho dela. As pessoas de fora que não era do núcleo dela, do trabalho dela, do dom dela, falaram que não era tão. Eles não falaram, mas eles demonstravam que não era tão importante assim quanto fazer a primavera chegar. E os de dentro também, a que comanda lá, ela falou que enquanto você for vamos dizer, uma fada operária, você vai continuar aqui. E isso ela já fez com que, em vez de acolher ela, de falar, eu entendo por que você está sentindo desse jeito, mas o nosso trabalho também é importante. Não, ela só chegou e falou, você é obrigada. E aí ela já ficou chateada que a Tink já ficou chateada que ela não podia ir para onde ela queria, mas também as pessoas fizeram com que ela se sentisse que não era importante e muito menos o dom dela. Então ela falou, vou mudar de dom. E ela foi tentar, só que o dom dela, o que ela nasceu, é o que ela faz de melhor. E é importante. Não importa se uma pessoa trabalha de uma coisa que ganha mais, ou uma pessoa que trabalha, tem mais braço braçal, mas ganha menos. Todos os trabalhos são importantes. Todos os dons são importantes. As pessoas são importantes. E o filme ensina muito sobre, porque ela estava renegando não só ela, mas o dom dela. Ela queria outro dom, um dom que ajudasse mais, um dom que seja mais importante, o dom que levasse para ela aonde ela queria chegar. Mas não tem como mudar de dom, não tem como você tentar outro dom se você não nasceu com ele. E Deus te dá um dom. Todos têm um dom. E todos eles são importantes. E conforme a caminhada, conforme os passos você vai passando com Deus ao lado, nós vamos aprender o nosso dom. E pode ser qualquer coisa, porque como Deus ele te criou, ele pensou antes de nascer, antes de tudo, ele já pensava em você. E se ele pensar em você, já pensar sobre os dons, aquilo que você é bom. Então você já nasceu com isso dentro de você, só precisa descobrir. Igual a Tinkerbell, ela só foi entender que o dom dela é importante e que o que era o dom dela mesmo, que ela tinha que seguir, foi quase no final, onde ela falou que o trabalho dela era ajudar as pessoas que estavam precisando. Para resolver aquilo que ninguém conseguia resolver. E era importante. E Deus, ele te dá esses dons para que aquilo que Deus quer para a sua vida se cumpra. Quer dizer, não é só para isso, é para também ajudar as pessoas, porque os dons é feitos para ajudar as pessoas de várias maneiras. Igual uma pessoa pode ter qualquer dom, ela ainda vai fazer uma maneira de ajudar uma pessoa. Por causa do seu dom, porque o seu dom é importante, o seu dom ajuda e te ajuda também.
Ele faz com que você chegue, que caminhe no caminho que Deus quer, porque o caminho de Deus para você, para nós, é bom, é o melhor. E é claro que lá na Tinkerbell, ela nasceu. Mas as pessoas que têm Deus no coração e ela aceita Jesus como seu único e Salvador, ela renasce de novo. Ela morre em corpo e renasce em Cristo. E quando isso acontece, ela nasce de novo. Então, nós já não vivemos mais pela carne, mas sim pelo Espírito. E quando isso acontece, vem a vida com Deus. Os primeiros passos, engateando, depois andando, passos passos que vêm de acordo com o tempo de Deus. E quando vai desenvolvendo, você vai entendendo qual é o seu dom, qual é o seu papel nesse mundo. Qual é o nosso papel nesse mundo? E isso só vem com o desenvolvimento da intimidade com Deus. E a Tinkerbell, ela foi aprendendo isso. Porque enquanto ela estava negando quem ela é e o dom dela, ela não conseguia ir para frente. Ela só ficava parada, estagnada. E no filme, quando ela tentava e não conseguia, ficava frustrada, ficava longe. Então, naquele momento onde ela ficava sozinha, ela construía, ela pegava as coisas, ela era curiosa, ela testava as coisas. E era muito. Lá era tipo só ela. Então ela fazia aquilo não naturalmente. Então quando as pessoas vieram para ela e falar: "Esse é o seu dom, você não precisa trocá-lo", ela falou: "Esse não é o meu dom, eu não quero esse dom. Esse dom não é importante". Sendo que era, mas tipo, quando a pessoa está sozinha, ela pode acabar fazendo algo que seja o dom dela. Porque quando a pessoa se tem um dom, pode ser que muitas vezes pode te dar dor de cabeça, pode fazer você não gostar dele. Alguma coisa na sua vida, na nossa vida, que você não gosta de fazer, mas que você é bom nisso. E você não entende porque eu sou tão bom nisso, mas eu não quero fazer isso. Porque esse é o seu dom. E aos poucos você vai entendendo, aos poucos as pessoas vão aceitar. E si mesmo tem que aceitar. Porque, de novo, o dom que Deus te deu vai fazer você seguir no caminho que Deus quer. Esse dom não vai só nos ajudar, mas sim ajudar as pessoas também. E Deus ensinou isso, ajudar as pessoas. E isso de novo, vem com o tempo. Vem com o tempo conversando com Deus, lendo a Bíblia, tendo convivência com Deus. Isso vai vir aos poucos. E sim, a maturidade a maturidade espiritual,
o Espírito Santo vai falar mais com a gente. E isso vem aos poucos. E também você vai passar a entender mais a voz de Deus e do Espírito também dele, que está dentro de nós. Todos temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas você precisa se arrepender. É claro que lá no filme ela nasceu e, né? Mas aqui você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como o único salvador da sua vida. E quando isso acontece, Deus te perdoa e você tem que morrer para a carne e viver para o Espírito. Você já não pode mais seguir o que a carne está falando. Porque você tem que ter controle da sua vida. Você tem que autocontrolar e falar para si mesmo que o Espírito aqui tem que ganhar. E ele tem que ganhar. Porque você vive para ele agora. E o filme não fala sobre isso específico, mas fala mais sobre sobre a evolução de quem nós somos, sobre nos aceitar como a gente é e nos dar valor. Nos dar valor a nós, aos nossos dons e respeitar os outros também. Porque as palavras machucam também. E lá na Tinkerbell, ela era tipo, de novo, ela viu que aquilo era bom pra ela. Bom, já que ela aceitou o dom dela. Mas quando falaram pra ela que ela não pode ir pra onde ela queria ir, por causa do dom dela, por causa dela ser uma fada operária, ela não podia ir. E as pessoas em volta, meio que não intencionalmente, e alguns até intencional, falaram que não era tão importante. Por quê? Falaram, por que você estaria lá? Sendo que você não é necessária lá. Você é só necessária aqui. E ela ficou chateada. Então ela falou, já que eu não posso ir pra lá, meu trabalho não é importante, porque eu não posso sair daqui. Porque primavera é importante. A primavera, o primeiro dia da primavera é importante. E eu não estou lá porque eu não sou importante. Meu dom também não é. O meu dom ele só é necessário aqui. O meu dom só é importante aqui. Então ela começou a negar quem ela é e o dom dela. As amigas dela até tentavam ajudar ela. Mas ela não era boa. Ela não era o dom dela. Não era o que ela deveria ser. E aí, por um ato de querer que a Vidia ensine ela a plantar, ou sei lá o que ela queria, ela acabou destruindo as coisas. Mas aí, por causa disso que ela fez, quer dizer, que é culpa também da Vidia, eles poderiam atrasar a primavera. Eles não poderiam chegar a tempo para a primavera. Mas a Tinkerbell, ela entendeu que o dom dela naquele momento era importante e ela usou a criatividade dela, o que até então só ela tinha essa criatividade de questionar as coisas. E ela acabou ajudando eles naquilo em que ela se atrapalhou, naquilo que aconteceu. E todo mundo estava ajudando ela. Ela era criativa, ela usou a criatividade dela,
E era importante naquele momento. E ela entendeu isso. Então, aí, quando as amigas dela falaram que se ela podia ir, ela falou, eu sou necessária aqui, o meu trabalho está aqui. Mas qual era o problema dela aí? Tanto que ela foi e ela gostou muito. E de novo, qual é o problema dela ter ido? Qual é o problema de você querer estar em algum lugar, você ter um sonho e não aceitá-lo? Ela mereceu ir para onde ela queria ir, e ela foi. Mas ela também entendeu que os trabalhos que eles foram lá é importante, mas o dela também é. E isso E ela entendeu isso. E tá tudo bem. Porque ela se aceitou. E é claro que agora ela já sabe muito mais sobre sobre aquele lugar onde ela mora agora. E pela personalidade dela, ela vai errar muito no meio do caminho. Mas ela também vai consertar, porque esse é o trabalho dela. E ela ensinou isso para as outras fadas também. Mas o dom dela não só ajuda eles, mas também ajuda as outras fadas. E é importante. Não existe um trabalho mais importante ou um trabalho menos importante. Todos os trabalhos são coletivos. Cada um trabalha no seu ponto para que todos recebam igualmente. Quer dizer, lá no filme. Todos eles ajudam um ao outro. Não existe trabalho importante ou menos importante. Porque todos os trabalhos são importantes. Todos os trabalhos ajudam um ao outro. Então não tem um maior que o outro. E é isso. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ative sua notificação para não perder nada. E se inscreva. E lembre-se, luzes não ficam escondidas. Tchau!